Esse é mais um corte do Arquibancada Tricolor, então se inscreva aqui no canal e deixe o seu like para dar uma moral pro nosso trabalho. Já queria perguntar para você sobre o que você acha sobre escalação. A gente tem já a informação de que tem 3 desfalques para o São Paulo para esse jogo. Alan Franco e Calleri, que são considerados titulares, né? Os dois suspensos. E também quem está suspenso é o Eric, atacante, vem ganhando alguns minutinhos, não é titular, mas às vezes ganha algumas oportunidades. Esses 3 estão fora. Já vou me adiantar, eu acho que não tem muita dúvida sobre quem vai entrar no lugar deles, né? No lugar do Alan Franco e do Calleri. Sabino, pela lógica ali, por quem vinha ganhando minutos, e no lugar do Calleri, a lógica é de que entre o André Silva como centroavante, né? Veio para ser justamente reserva do Calleri, muitas vezes jogou até aberto pelo lado, mas idealmente é o centroavante ali, o camisa 9, para o lugar do Calleri. Então, para você, qual que é a escalação ideal? Tem que ir com o máximo de peças titulares possíveis, e para você também, são esses dois ali que substituem Alan Franco e Calleri, Renan? Bom, Vitão, para mim sim, seria os dois substitutos, né? O Sabino, substituições naturais, né? O Sabino e o André no lugar do Calleri. Eu acho que ele vai manter o modelo de jogo, aquele 4-2-3-1, 4-2-4, aí já não importa a nomenclatura, mas esse modelo de jogo ele vai manter. O que eu não faria, eu mudaria o modelo de jogo, mas eu acho que ele vai manter, né? O detalhe é o que eu acho que ele vai fazer, e a outra coisa é o que eu faria, né? Mas de qualquer forma, tanto o que ele vai fazer, o que eu acho que ele vai fazer, o que eu faria, essas duas substituições são naturais, né? O Sabino, depois que começou a jogar, desculpa, sempre que exigido, sempre que solicitado, cumpriu, e cumpriu muito bem. O André também vem numa fase boa, com assistência no jogo contra o Botafogo, cruzamento para o gol do Calleri. Você falou, ele veio como substituto do Calleri, mas para ser um substituto do Calleri, mas também jogou bastante junto com o Calleri, aí ele estando um pouco mais aberto, e fez o cruzamento no gol contra o Botafogo, fez gol no Clássico, então é um jogador que vem num momento bom e com confiança, então é ele que tem que ir para o jogo mesmo. Só que eu mudaria um pouco o modelo de jogo, o Vitor. Eu acredito que ele vai ali no natural, Rafael, Rafinha, Arboleda, Sabino e Wellington, Luiz e Bobadilha, Rato, Luciano, Lucas e André, né? O Lucas aberto de um lado, o Rato do outro, ali o Luciano como meia atacante, segundo atacante, junto do André. Eu faria diferente. Eu colocaria essa linha de 4, que eu já falei, mas com o Jamal, não mais com o Wellington. Já falei em outros programas aqui no Arquibancada, mas não tenho problema nenhum repetir. Obrigado, Wellington, pelo que você fez pelo São Paulo. Muitos vão falar que merda, ruim pra cacete, outros vão falar não, bom, mas uma coisa a gente tem que falar, ele foi homem pra cacete, ele foi um profissional exemplar, ele não tirou o pé em nenhuma dividida, ele não diminuiu a velocidade em nenhum segundo, então é um jogador que tem que receber os parabéns por isso. Errou muito, acertou outras vezes, mas o profissionalismo dele a gente não pode esquecer, não pode deixar de lado. Ele foi um grande profissional e merece esse reconhecimento. Por mais, a gente já tem que pensar lá na frente. Ele não estará, daqui 10 jogos ele não será mais o São Paulo. E a gente tem que pensar ali na frente. Já que contrataram o Jamal, a primeira impressão que eu tenho, e é muito curta mesmo, é de um jogador até com certa limitação técnica. Mas é uma avaliação muito prematura. Eu teria que ver ele jogando mais. Uma sequência de jogos para ele adquirir confiança, e aí sim a gente poder fazer uma avaliação justa do que é o Jamal, do que pode ser o Jamal para o São Paulo, já que ele tem contrato para o ano que vem também. Então ele é um ativo do clube e que a gente tem que olhar ele, a gente que eu estou querendo dizer, na comissão técnica, e nós torcedores também, obviamente, observar ele dentro do campo, no jogo, para ver, opa, peraí,
contamos com ele, não é isso que pensávamos, vamos ter que ir atrás de outros laterais, enfim. Mas para isso ele tem que estar dentro do campo. E esse é o momento. Na minha opinião, ele tem que estar dentro do campo, ele tem que jogar, né? Essa seria uma alteração já que eu faria. Colocaria Santiago, Marcos Antônio, Bobadilha, Lucas. Um losango no meio do campo. Na ponta do losango, Santiago, para dar uma boa proteção ali à zaga, com 2 volantes, mas com qualidade de saída, qualidade de manter posse de bola. Marcos Antônio pela direita, Bobadilha pela esquerda, o Lucas como meia. E aí, esses 3 jogadores, além de dar proteção para a zaga, ainda dá uma boa sustentação para o Lucas fazer o que ele melhor sabe fazer. Eu reconheço a reclamação da torcida e compactuo e concordo que a fase do Lucas não é das melhores, não é só dele, de outros jogadores também. Fase técnica, né? Isso aí acontece com todo mundo, é normal, não é só com o Lucas, acontece com grandes jogadores, com grandes craques do futebol mundial, também acontece essa fase de não estar jogando bem, de as coisas não darem certo, mas a fase boa volta. Nada dura para sempre, nem a coisa boa, nem a ruim. E essa fase boa dele vai voltar. Só que ele nunca teve no São Paulo essa sustentação toda para ele exercer a função que ele mais gosta de exercer, que ele melhor sabe exercer, que é essa bola que ele pegar ali e arrancar em direção ao gol, centralizado, com menos responsabilidade de marcação, com menos responsabilidade quando ele joga dos lados, ele tem a obrigação, o comprometimento do quê? De acompanhar. Ele tem essa obrigação, não tem jeito. Ali no meio não, é mais fechar espaço, fechar a linha de passe e tá fresquinho para atacar. É isso que eu penso. Com o Luciano na função também que ele mais rende, que é ali mais perto da área, para finalizar, entrando toda hora dentro da área, não longe dela, como jogando de meia, indo buscar a bola nos pés dos volantes, é mais perto do gol ali e aproximando do centroavante, que no caso, para o jogo de amanhã, será o André. Essa seria a minha alternativa para o jogo de amanhã, Vitor. Eu concordo com você completamente, viu, Renan, em tudo que você falou. Primeiro, sobre o profissionalismo do Wellington, e aí é fato, né? O jogador pode ser bom, pode ser ruim, pode errar, pode acertar, não dá para cobrar para ele ser mais do que ele é. A qualidade que ele tem é uma, não dá para falar que ele é uma pessoa ruim, um profissional ruim, porque não tem a qualidade que se espera. Mas ele continuou jogando até o final, né? Já tinha contrato assinado faz tempo e continuou jogando, mesmo sendo o único lateral esquerdo, né? O Jamal chegou agora há pouco, e o Wellington continua segurando a bronca. Aí cada um realmente vai avaliar do jeito que enxerga melhor, se foi mal, se foi bem, mas que vestiu a camisa até o final, para mim, isso não tem como contestar. E aí, pensar em 2025 também, já era. Não vai estar ele, talvez não esteja o Rafinha também, já começa a se falar que talvez exista uma possibilidade de renovação, mas a primeira informação que a gente tinha lá do começo do ano é que ele ia se aposentar, né, depois dessa temporada. Então, para mim, já tem que começar a pensar o ano, claro, com os titulares, sem avacalhar, porque tem um objetivo para conquistar, mas já começar a pensar nas peças que estarão no ano que vem. Para mim, concordo com você, tem que começar a colocar o Jamal para a gente ver, né? Para a gente ver qual que é a dele, se vai ser um cara que tem condição de ser titular na lateral esquerda para o ano que vem, ou se vai ter que buscar um outro também para ser o titular dele, né? Que vai ter que buscar um lateral esquerdo a mais, eu acho que já vai ter que buscar pelo menos um reserva, né? Se o Jamal for bem, e se o Jamal não for bem nesse finalzinho de ano, aí já vai ter que começar a pensar com mais cuidado também para a lateral esquerda. Então tem que dar minutagem para essa rapaziada, para o Santiago Longo também, já pensar que 2025 começou para o São Paulo, né? Começou a ter que ganhar a vaga na Libertadores e já pensar num elenco para a temporada que vem. E a questão da formação, eu não acho que o Zubeldia vai fazer isso, eu acho que o Zubeldia sair dessa zona de conforto, dessa formação que ele gosta de usar, com 2 volantes, 2 jogadores mais abertos, eu acho difícil que ele saia disso, mas eu gostaria de ver também esse losango aí, viu, porque é a única formação em que o Luciano foi 100%, né, com ele jogando como segundo atacante lá em 2020 com o Fernando Diniz. O São Paulo tinha aquele losango com o próprio Luan, Igor Gomes, Daniel Alves e Gabriel Sara, né? E o Luciano jogando mais como segundo atacante, ali do lado do Brenner. E... Ali onde ele mais rende mesmo, né, Victor? Ali onde ele mais brilhou.
Ali ele joga muito. Então é que a gente cobra o Luciano de uma forma que ele não vai entregar. Agora ali perto da área, para finalizar ali da entrada da área, para entrar na área, ali ele é muito bom para fazer tabelas ali ele é muito bom. A gente tem que reconhecer isso. Agora ele estava jogando numa função que não era dele, em consequência, colocava o nosso melhor jogador numa função que também não era dele, acabou prejudicando o time. Essa falta de leitura de características dos nossos jogadores que eu sempre critiquei bastante do Zubeldia. Isso eu sempre critiquei bastante dele. Não, eu concordo. E nunca, depois do Diniz, né, nunca ninguém repetiu essa formação com o Luciano, com o Losango ali no meio, o Luciano como segundo atacante, né? Sempre fica nessa, o Luciano é meia, não é meia, ele é 10, não é 10, e aí acaba prejudicando tanto ele quanto o próprio time, né? Não ter o melhor encaixe. Eu ficaria muito curioso para ver uma formação assim, mas não acho que o Zubeldia vai pensar em algo assim para esse jogo contra o Cuiabá. Então a gente falou aqui, escalação, vou passar até a informação, a provável escalação que a gente tem, que seria o Rafael, Rafinha, Arboleda, Sabino, Wellington, Luiz Gustavo, Bobadilha, Rato, Luciano, Lucas e André Silva, mais ou menos a mesma estrutura dos últimos jogos, só tirando os dois jogadores que estão suspensos, o Caleri e o Alan Franco, entrando provavelmente aí o Sabino e o André Silva no lugar dele. Esse foi mais um corte do Arquibancada Tricolor. No link da bio tem nossa versão completa da íntegra desse programa. Deixe o seu like e se inscreva no AT para fortalecer o nosso trabalho.